eu quero apresentar todos aqui presentes diante do Senhor, mais uma vez. Eu quero pedir para que o Senhor brade, eu quero pedir para que o Senhor quebre grilhões, quero pedir para que o Senhor remova escamas, que o Senhor penetre no mais profundo do entendimento de cada um de nós e estabeleça colunas da sua santa palavra que é poder para a salvação. Eu quero clamar a Deus por um avivamento genuíno na vida de cada um aqui. Quero orar por aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão adormecidos no chamado, aqueles que estão entristecidos por circunstâncias das mais diversas, sejam quais forem, Deus. A minha oração é para que o Senhor transforme o pranto em júbilo. A minha oração é para que todos aqueles que estão apavorados com circunstâncias da vida venham ser reanimados, Deus, venham ser levantados pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, Deus, por essa palavra, para que ela possa fazer a diferença na vida das pessoas aqui, a começar na minha vida. Seja feita a sua vontade e glorifica o seu santo nome. Todo impedimento, Deus, toda ação contrária à ação do seu Santo Espírito, eu oro para que o Senhor lance fora, que o Senhor faça cair por terra, e que somente a sua soberana vontade venha ter poder sobre nós. A minha oração é para que todos aqui venham ser alcançados pela sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, gente, João 4. Eu quero falar essa noite sobre um assunto que gira em torno de uma demanda que a pastora compartilhou comigo, de como vencer, por exemplo, os dilemas na área sexual. Mas eu quero expandir isso para qualquer outro dilema. Então, essa noite nós vamos falar sobre poços de engano. Todo mundo sabe que é um poço, todo mundo sabe que é engano. Nós vamos falar sobre poços de engano. E nós vamos estudar uma história real, uma história que aconteceu na época de Jesus. E nós vamos aprender com essa história. E vocês vão ver como essa história é real para aquilo que a gente está experimentando hoje. João 4 descreve a seguinte história. Então a gente vai ver a partir do versículo 4. Do capítulo 4 de João. Era-lhe necessário atravessar por Samaria. Aí está falando de Jesus, está dizendo que era necessário para Jesus passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo, onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta.
Nossos pais adoravam sobre esse monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porquanto a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo, sou o Messias. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse conversando com uma mulher. Todavia ninguém lhe perguntou: o que queres saber, ou por que falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come. Mas ele lhes disse: tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe teria trazido algo para comer? Explicou-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós: ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo: erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Aquele que ceifa recebe recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. E assim se alegram juntos o semeador e o ceifeiro. Dessa forma, é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu vos enviei para ceifar o que não plantastes. Outros realizaram o cultivo e vós usufruístes do labor deles. Muitos samaritanos naquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles, e ele ficou 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. História linda, 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 que descreve a jornada de uma mulher que estava completamente desorientada. Nós estamos falando a respeito de uma situação completamente atípica, gente. Para começar, a descrição revela que era necessário Jesus passar por onde? Por Samaria. Eu te pergunto, desde quando? Desde quando é necessário para um judeu passar por Samaria? Desde nunca. Jesus tinha um propósito para entrar naquela terra. E aí você para pensar: mas por que será que Jesus queria entrar naquela terra? Porque afinal os povos não se batem, são inimigos, não se dão bem, não se engolem. Por que era necessário Jesus passar por lá? E aí logo em seguida a gente entende: porque tinha uma mulher na beira de um poço. E agora nós vamos falar sobre essa mulher. Jesus chega, cansado da viagem, senta na beira do poço. E quem é que ele encontra ali? Uma mulher que resolve sair ao meio-dia para pegar água. Então o que você imagina? Que essa mulher no mínimo tem o quê? Sede. Só que ela vai numa hora que nenhuma amiga vai junto, que nenhum familiar vai junto, que nenhum vizinho vai junto. Não vai um homem para segurar o quê? O cântaro para ela. Ela vai sozinha, deserto afora, correndo risco, porque forasteiros passam à torta e à direito, mas ela vai sozinha. E aí a gente começa a entender o porquê dessa solidão toda. Ela era uma mulher totalmente rejeitada pela própria comunidade. Então nós estamos falando de uma, entre aspas, escória da sociedade. E eu acho curioso porque essa pessoa, taxada como escória, ela é agora visitada na beira do seu próprio poço pelo Senhor Jesus Cristo. E agora a situação atípica toma mais corpo. Por quê? Porque um milagre acontece. Um homem judeu, jovem, solteiro, sozinho na beira do poço,
estabelece uma comunicação com essa samaritana. E de cara, esse Jesus, ele chega e oferece o que para ela? Nada. Aliás, ele inverte. Ele pede para ela. Agora nós estamos falando a respeito de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que para estabelecer contato com alguém que ele está perseguindo através do seu amor, ele se abaixa até ela. Ele se nivela a ela. E ele reconhece que ele e ela têm um ponto em comum. Qual? A sede. Tanto ela tinha sede, quanto o próprio Jesus tinha sede. Então Jesus humildemente se rebaixa, se esvazia de si próprio, rompe com todos os estigmas e estereótipos da época e começa a conversar com ela em cima de um assunto em comum. Tenho sede, me serve um copo de água? Essa pergunta ela foi tão inédita para essa mulher, que ela simplesmente começa a ser confrontada. Como é que você, sendo judeu, fala comigo, uma reles samaritana? Como é que você se atreve a me respeitar? Aí eu quero que você entenda como que a atitude da gente, através de humildade, gentileza, respeito, é capaz de apresentar um caminho de salvação para um ímpio. A minha pergunta é, quando a gente sai pelo Brasil aí, quando a gente sai pelo bairro, pela cidade, para se relacionar o dia inteiro, qual é o registro que a gente deixa para as pessoas que se encontram conosco nesse meio tempo? Será que o nosso contato com as pessoas, seja na padaria, seja no ônibus, seja no avião, seja na faculdade, na escola, no trabalho, em casa, na rua, será que nós deixamos registros, rastros de gentileza, assim como Jesus deixou? Porque se ele fosse se submeter à época, à cultura da época, ele trataria essa mulher com respeito? Não. Mas ele rompeu com isso. E foi além. Ele trata essa mulher com dignidade. Eu acredito piamente que o dia que os crentes começarem a tratar com respeito todo e qualquer ser humano, independente da forma como estejam vivendo, nós vamos apontar caminho de salvação para essas pessoas. Mas infelizmente, muitas vezes nós somos conhecidos como o povo mais intolerante da terra, o povo mais mal-humorado da terra, o povo mais ranzinza da terra. Quando na verdade o próprio Cristo está nos dando uma lição. Ele tinha todo o direito de não tratar essa mulher com respeito. Qual é a lição que ele deixou? Me dá água, tenho sede tanto quanto você. Recebe essa lição já? Recebo no meu coração. Aprender com o mestre. Respeitar todo e qualquer ser humano, independente da forma como esteja vivendo. Por quê? Porque em cada ser humano tem, ainda que eles não saibam, tem a imagem e a semelhança de Deus. Todo ser humano carrega dentro de si a imagem e semelhança de Deus. Quem é que sabe disso? Quem conhece esse Deus? Quem? Nós. Então, aprendendo com Jesus, a gente vê que todo ser humano, ainda que não acredite, carrega essa imagem e semelhança. Nós precisamos o quê? Anunciar essa verdade até que eles creiam. E isso é caminho para a salvação. Pois a história continua com esse respeito todo sendo expressado por Jesus na pessoa, em direção a ela. Começa uma conversa, e essa conversa agora gira em torno de um assunto só. Qual? Sede. Pois essa mulher, então, falemos sobre ela agora, sai do seu vilarejo, sozinha, correndo todo o risco, na hora que não tem ninguém olhando. Por quê? Porque é a hora do vexame dela. É a hora da desonra. É a hora do abandono. É a hora do que eu estou colhendo o que eu plantei.
É a hora do não pertencer, do não ter ninguém ao redor. É a hora da negligência, do abandono. Sai sozinha em direção a tudo aquilo que ela imaginava que era o quê? Resposta para o seu problema. Do que nós estamos falando? Do poço. Nós estamos falando de uma pessoa, então, que tem fé num poço. Uma pessoa que tem um objetivo na vida. Minha vida aqui está toda enrolada. Não tenho um ser humano para me acompanhar. Mas eu tenho que ir até aquele poço, porque ali tem a resposta para o meu problema. Qual é o meu problema? Sede. Ali tem água, e com aquela água eu sacio a minha sede. Ela encontra Jesus na beira desse poço. E o assunto agora gira em torno do quê? De fato, qual é essa sede que você tem? Porque ela achava que a sede dela era física. Que bastava o quê? Pegar um cântaro de água, beber, problema resolvido. A questão é a seguinte: resolvia definitivamente o problema? Tinha que voltar constantemente, correndo o mesmo risco para pegar a mesma água, para saciar a mesma sede. E aí você vê que o movimento dela de fé não é só em torno do poço. Por quê? Ela vai, toma água, bebe, volta para a comunidade, continua com sede. E aí começa agora a descrição de um outro poço, só que de uma forma totalmente o quê? Simbólica e subjetiva. Qual é o outro poço? Cama. Sexo. Relacionamentos. Homens. Agora vamos trazer para a nossa realidade. Será que isso é papo lá? Só é um papo lá de Samaria? Ou será que nós hoje, na nossa realidade, também acreditamos que podemos cavar poços através de relacionamentos com pessoas, depositando toda a fé nesses relacionamentos a ponto de acreditar que quanto mais homem eu tiver, quanto mais experiência de cama eu tiver, quanto mais entrega eu experimentar, menos sede terei. Pois a história dessa mulher mostra que ela já teve pelo menos o quê? 5 maridos, e esse que estava com ela, não era dela. 5 maridos, ou homens, ou amantes, ou agressores, ou abusadores, eu não sei. O que eu sei é que era uma mulher que frequentou vários leitos. Não é? A ponto delas ter um homem agora que não é dela. Então nós estamos falando de uma mulher que não tem só sede física, mas também tem sede de afeto. E essa é uma demanda da nossa geração também. Sede de afeto, sede de carinho, sede de atenção, sede de elogio, sede de comprometimento, sede de intimidade. Então Jesus está agora pontuando um outro tipo de sede que essa mulher talvez nem se desse conta. Aí você me ouve e fala assim: bom, esse problema eu não tenho. Deixa eu te falar, eu estou citando só 2 tipos de poço, mas existem inúmeros outros. De repente temos pessoas que o quê? Que não vão para camas com outras pessoas para se satisfazer nas suas demandas, nas suas carências, nos seus vazios afetivos. Mas talvez nós tenhamos poços de quê? De dinheiro. Onde toda a minha sede vai ser saciada ali. Talvez a gente tenha poço de quê? De trabalho. Onde toda a minha energia eu gasto em torno do trabalho. E ali, através do acesso a esse poço, eu vou o quê? Saciar e satisfazer todas as minhas questões interiores. Então o poço, gente, ele é muito relativo. O que está agora em questão é uma verdade, que é a seguinte: todos nós, se não observarmos a nossa conduta, podemos estar frequentando poços e a gente nem imagina. Até que o próprio Deus faz um movimento e vai exatamente ali no caminho do engano e confronta a existência desses poços. Então nós encontramos pessoas que, por exemplo, podem estar cavando poços na área, de repente, da dependência química, do alcoolismo, do vício sexual, da dependência emocional, do ativismo, do vício no trabalho, do vício no jogo, na incredulidade, na religiosidade.
Cada poço tem o seu nome, mas nós estamos falando de quê? De expectativas em torno de falsos deuses. Aqui foram pontuados esses dois: cama e água. Uma necessidade física e uma necessidade emocional. Até que Jesus chega e fala: e se eu te disser que essa sede que você tem, nem essa água sacia e nem esses homens saciarão, porque a sede que você tem não é só física e emocional, ela também é espiritual. Pois Jesus se apresenta agora como a água que jorra para sempre e que nunca mais permite que a sede volte. Quando ela ouve essa verdade a respeito dessa característica dessa água, a primeira coisa que ela fala é o quê? Onde é que tem essa água? Porque eu quero. Na hora ela foi confrontada sobre a existência de um vazio dentro dela, que nem homem era capaz de suprir, e muito menos água. Resultado, Jesus, eu quero essa água. O que é curioso é que Jesus responde para ela: essa água sou eu. Muita gente lê esse texto e esquece de observar um detalhe muito curioso que acontece. Nós estamos falando de meio-dia, gente, de sol a pino. Nós estamos falando de deserto, nós estamos falando de uma mulher sedenta, nós estamos falando de uma mulher que tinha um problema que era a tal da sede física. Ela vai lá e começa com essa conversa, e a sede daqui, sede para lá, começa a conversar. Quando ela volta para a cidade, ela observa que ela deixou uma coisa para trás. O que ela deixou para trás? O que ela deixou para trás? O cântaro. Como é que alguém com sede, que vai para o deserto para pegar uma água, deixa a água para trás? Como é que se explica isso? Para mim só tem uma explicação: não tem mais sede. A pastora Laudiane me pediu para compartilhar algo em torno de como vencer os dilemas sexuais. E o meu desafio é propor alguma coisa baseada na palavra de Deus, que responda não só como vencer os dilemas sexuais, mas também qualquer dilema. E aí você vê que o próprio Jesus, ele entra como aquele que sacia a sede. Essa mulher deixa o balde para trás. E é curioso porque quando ela entra na comunidade, ela chega contando uma notícia: qual? Conheci um homem. Eu imagino que o começo dessa frase não deve ter espantado ninguém que tenha ouvido. Por quê? Se tem alguém que conhecia o homem, era essa mulher. Eles provavelmente ouviram falar assim: ah, vá. Outro, né, meu bem? Mais um para a fila. Mas aí ela dá um testemunho: conheci um homem que disse tudo sobre mim, mas que não foi para a cama comigo. Eu quero que você observe como Jesus mudou a história dessa mulher, sem nunca ter confrontado essa mulher diretamente a respeito dos pecados dela, apenas com a atitude dele de gentileza. Trata com dignidade, ela é ministrada. Estabelece vínculo com ela, ela é ministrada. Aponta a ideia de vazio existencial, de uma morte espiritual que precisava ser saciada, ela é ministrada. Quando ela volta, aquele poço não tem mais o mesmo poder, porque ela deixa o cântaro para trás. Quando ela chega, ela conta: conversei com um homem e não caí com ele. Jesus entrou na vida dessa mulher e mudou a história dela numa conversa. Eu quero que você veja como esses poços de engano começaram a se desmoronar diante de uma realidade que essa mulher experimentou de abertura de coração para o Senhor Jesus Cristo. Se isso aconteceu lá atrás, pode acontecer na nossa vida hoje? Pode acontecer na nossa vida hoje? Mas é preciso que pelo menos a gente reconheça o quê? Alguns poços na minha vida ainda estão abertos. Quais são os poços que podem estar abertos hoje na sua vida ou na minha? Quais são os poços que impedem o Cristo de reinar na sua vida e na minha?
A palavra de Deus é muito clara. Só tem um caminho para a verdade, que é o próprio Cristo. E quando a gente passa por Ele, o que acontece? A verdade, ela faz o quê? Liberta. Mas o problema é que às vezes a gente faz tanto tipo, querendo provar até para Deus que não temos sede, que a gente impede do próprio Cristo de entrar na nossa história e nos saciar definitivamente. Por quê? Porque a gente fica tentando impressionar a Deus. Impressionar a Deus. Quando na verdade o quê? Tem toda uma questão que precisa ser confrontada e tratada. Há poços abertos na nossa caminhada que precisam ser fechados, que precisam ser destituídos. É pecado ter sede de água? Não. É pecado ter vontade de se relacionar? Não. Mas é pecado transformar um e outro em Deus, quando só Deus tem competência para ser Deus. Pois essa mulher entendeu, chega na comunidade e anuncia o novo. Conheci alguém que disse tudo sobre mim, é um homem. Ela não tem mais sede, ela não caiu com esse homem. O povo ficou tão impressionado que fez o quê? Foi lá conhecer esse Jesus. E quando conheceu esse Jesus, o que aconteceu com esse próprio povo? Também não tinha mais sede. A ponto de falarem para Jesus, fique mais aqui conosco, não vá embora. Por quê? Porque chegou a água que está jorrando dentro de nós. Aí eu quero que você observe quem Deus usou para levar a salvação para essa comunidade. A escória. Sabe por quê? Porque quando Jesus chega na escória, há esperança até para ela. Quando Jesus chega na vida de um pecador, o que era abundância de pecado vira o quê? Superabundância de graça. Em outras palavras, há esperança para todo e qualquer ser humano que tenha vivido de toda e qualquer forma, independente do quão afastado de Deus, mas quando esse Deus chega e essa pessoa se abre, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Mas a gente vê que essa mulher não era uma religiosa, mas tinham religiosos na história. Quem? Pasmem vocês. Quem é que não estava do lado de Jesus quando Jesus estava fazendo a obra? Quem? Os discípulos, que estavam com um probleminha. Qual? Fome. Enquanto Jesus estava com sede, para e espera ela chegar. Enquanto eles estão com fome, o que eles fazem? Vazam para a cidade para comprar um PF. Deixam quem para trás? O próprio Jesus. Que discípulo é esse que deixa o mestre para trás? Para resolver um probleminha que talvez eles também tenham. Será que não estamos falando de outro poço? Pois esses discípulos deixam Jesus para trás e vão para a comunidade lá para comprar o almoço. Quando voltam, o que eles observam? Jesus conversando com essa mulher. Detalhe, tiveram coragem de confrontar Jesus abertamente? Não, falaram pelas costas. Já viu isso acontecer? Papo antigo, né? Para você ver, gente, nem todo mundo talvez entenda o que Deus quer fazer através da sua vida. Mas Jesus achou que valia a pena parar para conversar com essa mulher. Os discípulos entenderam? Não, e ainda perseguiram Jesus. A ponto de quê? De levantarem suspeitas. Vem cá, o que ele ficou fazendo aqui? Alguém trouxe comida para ele? Até que ele chega com um texto que fala o quê? A minha comida é fazer o quê? A vontade do meu Pai. Confronta o quê? Qual é a sua comida? Porque parece que fazer a vontade do Pai não é uma prioridade para você. É curioso porque Jesus passa 2 dias, e eu não sei se esses discípulos ficaram lá, porque o texto não fala. Mas o que eu sei é que essa comunidade inteira foi transformada pela chegada de Jesus Cristo. Já há alguns anos, gente, eu trabalho como conselheira na área da sexualidade humana. Trabalho numa missão chamada Avalanche, lá em Vitória, no Espírito Santo. E nós treinamos cristãos nas mais diversas áreas, quando o assunto é missões urbanas. Pois bem, uma das áreas que a gente atua é a sexualidade.
E dentro do campo da sexualidade, a gente atua também na área do aconselhamento cristão. Para vocês terem uma ideia, nós temos 5.600 municípios no Brasil em média, certo? Não é isso? 5.600, vocês sabem disso? Só para você ter uma ideia. Você sabe quantos ministérios de ajuda na área da sexualidade existem no Brasil? Estourando uns 30. Quase todos em que região? Chuta. Sudeste ou Sul? Aí você observa os índices de destruição na área sexual aqui no Brasil. Uma pesquisa recente mostrou que mais de 70% dos pedófilos do mundo estão no Brasil. A estatística no Brasil diz que a cada 8 minutos uma criança é abusada aqui no nosso território. Nós somos um dos maiores produtores de pornografia do mundo. Somos um dos países que mais espanca e mata mulher do mundo. Os índices de destruição, quando o assunto é relacionamento, de expressão sexual no Brasil, são índices terríveis. Aí você vê o quê? Temos vários discípulos de Cristo. Mas a questão é, será que esses discípulos entenderam que o chamado deles é para os samaritanos? Será que nós, discípulos de Cristo, entendemos que o nosso lugar talvez não seja só estar satisfazendo a nossa fome física, mas é também estar satisfazendo o quê? A sede que o próprio Cristo tem de aliviar o fardo das pessoas? Então, na verdade, o que eu queria estar trazendo hoje, irmãos, é um comissionamento missionário para a igreja. É um avivamento da vocação missionária, de anunciar um Cristo que até hoje quer visitar samaritanos na beira dos seus poços e destruir esses poços de enganos. E quem Jesus vai usar? Amém. Tem um crente. Quem Jesus vai usar? Nós, o povo dele. Eu me recordo de um professor que eu tive no seminário que contou a história. Não sei se da outra vez que eu vim eu contei isso, eu vou contar de novo porque eu acho que é uma história riquíssima. Esse professor aconselhou uma mocinha tetraplégica. Daqui para baixo, ela não mexia nada. Mas a cabeça totalmente saudável e totalmente entregue em adoração a Deus. Nós estamos falando de uma menina crente, que daqui para baixo não mexe nada. Mas isso não impedia dela crescer em sabedoria, fé e graça diante de Deus. Resultado, à medida que ela foi amadurecendo na fé, ela criou coragem para fazer uma pergunta para Jesus em oração. Qual foi a pergunta? Por que o Senhor não me cura? Não é uma boa pergunta? Tem vida com Deus, conhece do poder de Deus. O que ela perguntou? Por que o Senhor não me cura? E eu sei que isso aí virou uma oração de um certo tempo, ela continuou orando assim, até que um dia o Espírito Santo respondeu para ela. E ela entendeu que Jesus estava falando com ela através do Espírito. E disse o seguinte: você é uma pessoa que entende o que eu sinto. Quando eu, sua cabeça, penso, mando uma ordem para o corpo e ele não se mexe. Essa é a sensação de Jesus, será com você e comigo? Quando a cabeça dele, que está saudável, operando segundo aquilo que é a ética do Pai, a mente do Pai, a sabedoria do Pai, o coração do Pai, o amor do Pai, cabeça livre, fluindo segundo a mente do Pai, manda uma ordem para o corpo. Vai, visita aquele poço, tem uma pessoa importante ali que eu quero alcançar. E o corpo não mexe. Não sai do lugar, não se importa, não se move, não se entrega. Isso é pecado. Mas não precisa ser mais o nosso pecado. Porque Jesus quer continuar caminhando pela terra.
Ele quer continuar dando colo para as crianças. Ele quer continuar curando o enfermo. Ele quer continuar visitando os cativos. Ele quer continuar enxugando lágrimas. Ele quer continuar dando vista aos cegos. Ele quer continuar trazendo dignidade a quem não tem mais. Saciar a sede de quem está o quê? Totalmente desidratado por causa da falta de vida de Deus. Só que Ele escolheu usar quem? O povo dele. Irmãos, quem fala hoje para vocês é uma missionária. Mas eu sei que um missionário ou dois não podem mudar o mundo. Mas todo cristão foi chamado para ser o quê? Um missionário junto com esse Deus que é missionário. E aí você olha e fala assim, mas o que eu vou fazer, irmã? Eu não faço parte de uma agência missionária. Não precisa, você faz parte do corpo vivo de Cristo. A minha pergunta é, o que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? Será que a gente está canalizando toda a nossa energia para sair da cidade, ir para o deserto, cavar um poço, pegar uma água e voltar para a cidade, tomar essa água, ficar com sede e voltar de novo? E quando isso não satisfaz, a gente cava o quê? Outro poço. E a Bíblia está falando o quê? Para com essa história de ir para poço de engano. Sacia a sua sede, arruma a direção da sua vida em Cristo, e Ele há de satisfazer todo o resto. E nesse meio tempo, Ele há de salvar quem está perdido nesse caminho todo. Quem está nesse deserto, desnorteado pelo sol escaldante. Desse mundo que jaz no maligno, gente. Então eu entendo que o o Espírito Santo está dizendo para nós é: quem vai ajudar na batalha? Quem é que se importa aqui com os samaritanos? Quem é que se importa aqui com os sedentos? Quem é que se importa aqui com os famintos? Quem é que se importa? Aí você fala, mas eu não sei o que eu começo a fazer. Então eu vendo tudo que eu tenho, então eu tiro a roupa do corpo, então eu saio do emprego e agora eu vou para missões. Deixa eu te falar, para o cristão não existe mais nada que não seja sagrado. Para o cristão tudo é puro, tudo é sagrado, tudo é para trazer o quê? Honra e glória para Deus. Tudo é um campo missionário que precisa do aroma de Cristo sendo exalado. Se a gente entender isso, eu te pergunto, nós vamos gastar dinheiro do mesmo jeito que a gente gastou até agora? Não. Se a gente entender isso, nós vamos votar do jeito que a gente votou até agora? A gente vai falar do jeito que a gente falou até agora? A gente vai usar a internet do jeito que a gente usou até agora? A gente vai dirigir do jeito que a gente dirigiu até agora? Não, por quê? Porque é chegado o reino de Deus e o seu governo. E a mudança do cristão, deixando a mente de Cristo operar e ele responder a esse movimento, a esse comissionamento, há de mudar o mundo. Aí você fala, como que eu começo então? Simples, vamos aprender com as crianças. Jesus passou por uma situação muito curiosa quando ele falava com uma multidão. Vocês lembram qual? Ele foi falando e o povo não ia embora. Também no deserto. Falando e o povo não arredava o pé. Até que o dia foi passando, ele viu que o povo ia o quê? Ia ter fome. E vai comer onde? Então alguém precisa fazer alguma coisa. E o povo, os discípulos, de novo, os discípulos chegaram para o quê? Atazanar Jesus. E trazer um problema para ele. Não uma solução. Mal entendendo eles que quem era parte da solução eram eles mesmos. Pois transferem o problema para Jesus. O que vai fazer com esse povo com fome? O que Jesus fala? Vocês têm de comer. Então um milagre no mínimo aconteceu. Qual foi? Nós? Onde é que eu entro nessa história? Por que eu? Por que eu agora vou fazer parte? Nisso aparece um menino. Sempre os meninos, sempre as crianças dando aula para nós. Que levanta a mãozinha e fala o quê? Eu tenho uns pãezinhos e eu tenho uns peixinhos. Estou botando na roda, Jesus. A generosidade desse menino promoveu um avivamento. Uma pequena atitude, foi uma fagulha no meio de uma escuridão. Produziu um
movimento de generosidade que fez com que os céus se abrissem, ou as próprias mochilas e bagagens se abrissem, e chegou pão e peixe para todo mundo com sobra. Isso entrou na história da igreja, isso entrou no relato bíblico. Começou com quem? Com um teólogo? Começou com um doutor da lei? Começou com um missionário de 20 anos de campo? Começou com um pastor experiente? Começou com um menino que entendeu que as coisas simples, elas precisam ser feitas de forma simples. Qual é o problema? É fome? É sede? Qual é o problema? Eu tenho aqui, é pouco, mas na mão certa, rende. Em outras palavras, sabe qual é a lição? Nós não temos desculpa. Deus deu peixinhos e pãezinhos para todos nós. A questão é, estamos colocando na mão de quem e a serviço de quem? Na verdade, Jesus está convidando a gente essa noite, gente. Está convidando a gente, para a gente estar junto com Ele, participando dessa jornada de visitar poços, de levar, satisfação, levar água, levar esperança para quem não tem. E Ele resolveu usar o povo dEle. Quem recebe essa palavra? Verdade? Pensa bem. Não sejamos, nécios. Não sejamos irresponsáveis de dizer sim quando na verdade nosso coração não está ali. Eu quero fazer um convite agora para essa igreja. Antes de qualquer coisa, para a gente perguntar para o Espírito Santo se nós não estamos vivendo como essa samaritana, que ainda tem postos de engano na sua própria vida. Porque talvez a gente guardou um pocinho, a gente guardou um cântaro, a gente guardou um amantezinho ali no guarda-roupa. De repente a gente guardou alguma coisa que nos entretém, para a gente poder visitar ali e não depender de Deus. E Jesus, Ele é tão ciumento a respeito de nós, querendo ser tudo em nós para sempre, que Ele quer destituir esses poços. Ele quer eliminar esses poços da nossa caminhada. Mas a questão é a seguinte, em algum momento Jesus impediu essa mulher de levar água? Em algum momento Jesus impediu essa mulher de voltar para a cidade e procurar um amante? Quem tinha que escolher? Ela. Jesus, Ele é tão cavalheiro, tão gentil, tão ético, que Ele coloca diante de nós as possibilidades para que a gente escolha. Hoje, qual seria a nossa escolha caso Ele estivesse aqui e está? Deixa eu te perguntar. Você pode me entregar o seu poço? Topa entregar o seu poço? Queria que você fechasse os olhos. Eu não sei se vocês entenderam o quão sério o assunto é. A gente está fechando aqui. E eu quero fazer uma oração pedindo para o Espírito Santo de Deus, que é o nosso maravilhoso conselheiro e aquele que nos guia toda a verdade, que Ele estivesse mostrando para nós se tem algum poço aberto na nossa caminhada, onde a gente exerce fé e deixa Jesus Cristo de fora. Porque Jesus, Ele não veio para nos humilhar. Ele veio para exatamente o quê? Retirar essa humilhação da gente depender de criatura e não mais do Criador. Ele quer quebrar esse cativeiro, esse vício em visitar poço e nunca ter sede sendo saciada, e a nossa sede só aumentando, e o nosso engano e cativeiro só aumentando. Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia de nós. Existe algum poço aberto na nossa vida? Será que nós temos aqui fé sendo aplicada em criaturas e não no Criador? Será que a nossa fé está sendo depositada na força do nosso braço, no poder do nosso dinheiro, sabe, no alcance do nosso patrimônio, no alcance do nosso sobrenome, no poder, sabe, Deus, que o nosso currículo pode trazer? Será que a nossa fé está sendo depositada no poder de sedução, de beleza, de juventude, de força que a gente tem? Será que a nossa fé está sendo
sabe, Deus, vivida de forma enganosa, a ponto da gente acreditar que criaturas, sejam quais forem, podem nos saciar e a gente deixar o Senhor de fora. A nossa pergunta é, se isso está acontecendo conosco, mostra, Deus. Mostra para a gente. De repente a gente tem hoje aqui pessoas que têm fé em outros deuses e não no Senhor. De repente a gente tem pessoas aqui que têm a carreira como fé, o dinheiro como Deus. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que não creem mais, que a identidade verdadeira vem do Senhor. Livra a gente desse engano, livra a gente desse poço de engano. Nós não queremos viver como essa mulher viveu antes de te conhecer. Nós queremos viver como essa mulher viveu depois de te conhecer. Como alguém que trata a água como água somente, não como Deus. E trata pessoas como pessoas e não como Deus. E trata coisas como coisas e não como Deus. Mas que trata o Senhor, que é Deus, como Deus verdadeiro. Não deixa a gente bagunçar as coisas e inverter as ordens. A ordem toda das coisas, Deus. Alinha todas as coisas na nossa caminhada. Nós queremos, Espírito Santo, que o Senhor esteja então purificando o nosso coração. Nós queremos que o Senhor remova todo engano que possa estar infiltrado na nossa fé. E nós queremos ser como esse menino que colocou nas tuas mãos aquilo que era a resposta para aquele momento. Em nome de Jesus. E eu quero que você continue em oração, porque eu realmente queria fazer um desafio, no sentido de, quem gostaria de publicamente comunicar, sabe, testemunhas aqui na terra, e o próprio Deus, e os demônios inclusive que nos assistem, comunicar para o mundo espiritual, comunicar para o mundo físico, que quer fazer parte desse corpo que se move. Temos pessoas assim hoje aqui? Glória a Deus. Eu quero que a gente já vá orando. Deus, eu me levanto diante do Senhor. Não levante para impressionar ninguém, em nome de Jesus. Levante como alguém que quer comunicar o próprio Deus a si próprio e todos os que estão presentes, comunicar o mundo espiritual, que não se conforma mais em ser um corpo tetraplégico, um corpo que não se mexe, um corpo que não é flexível diante do mover do Espírito. Se hoje o Senhor fizer uma pergunta do tipo, com quem eu posso contar? Quem iria? Quem eu posso enviar? Quem quer me representar? Quem está disposto? Quem ousaria se entregar na minha mão? Quem acredita que Jesus é o Cristo e que Ele tem todo o direito de exercer domínio e autoridade sobre nós? Eu quero que você transforme o fato de você ter ficado em pé, agora em oração a Deus. E diga para Ele, Deus, até agora talvez eu tenha ficado sentado. Até agora talvez eu tenha ficado acomodado. Mas hoje eu quero, pela fé, reconhecendo que por mim eu não tenho condição de fazer nada, mas reconhecendo que se o Senhor quiser, o Senhor tem como fazer com que eu seja relevante no seu reino. E eu quero pedir no nome de Jesus, Deus, que o Senhor nos use, que o Senhor nos envie, porque nós não queremos mais ver pessoas se perdendo nesses poços de engano, e a gente passar por esses poços e não se incomodar com isso. E a gente o quê? Se conformar com essa situação. Nós queremos comunicar hoje que nós não nos conformamos com o jeito que esse mundo está. E que nós queremos que o Senhor conte conosco. Embora a gente saiba que não tem condição de fazer nada se não for pela sua força.
Em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor batize a cada um aqui com fogo do Espírito, com dons do Espírito, que o Senhor derrame ferramentas sobrenaturais, que o Senhor nos revista com o empoderamento que vem do alto, e que o Senhor nos dê agora ousadia para a gente ir além, ousadia para a gente pisar nesse mar para que ele se abra, ousadia para a gente ver o que ainda não existe, ousadia para a gente já agradecer por aquilo que ainda há de acontecer. Mas nós hoje queremos nos levantar nesse Distrito Federal, Deus, rompendo com toda a estrutura instalada de incredulidade, de religiosidade, de materialismo, de individualismo. Em nome de Jesus, arranca de nós tudo o que impediu o Senhor de se sentir livre na sua igreja. Começa comigo, Deus. Começa conosco. Começa com essa igreja que se levanta diante da sua presença e clama pela sua misericórdia, dizendo que não se conforma com as coisas do jeito que estão e querem ver diferença na vida dos samaritanos ao seu redor. Em nome de Jesus, Deus, eu oro para que o Senhor derrame agora sonhos, visões. Eu oro para que o Senhor dê sabedoria para o seu povo, para achar soluções para os problemas que a gente enfrenta na nossa sociedade. Eu imagino que o Senhor derramou para esse povo muito talento, muito recurso. O Senhor derramou força. E a pergunta é: o que esse povo tem feito? Nós queremos entregar tudo isso para o Senhor hoje. Tudo. Nada do que o Senhor nos deu é realmente nosso. O Senhor cedeu para nós por um tempo para termos a alegria de administrar. E nós não queremos ser negligentes. Nós não queremos ser irresponsáveis. Nós queremos que o Senhor tenha total alegria em nos governar. Os campos estão brancos, faltam pessoas que queiram colher esses frutos. Deus, em nome de Jesus, eu realmente sinto que nós temos que orar, gente, pelo Distrito Federal. Me ajuda a orar. Me ajuda a orar. Qual vai ser o destino da nossa nação, gente? Vocês estão plantados num campo missionário poderosíssimo no Brasil. Será que o diabo está cegando o entendimento da gente e a gente não tem visto que nós já somos missionários enviados para essa região, para influenciar essa região, para que o governo de Deus seja estabelecido? Não estou dizendo o governo evangélico, estou falando o governo de Deus, com a ética de Deus, com o caráter de Deus, com a mente de Deus, com a justiça de Deus. Deus governa, Deus perdoa-nos, Deus empodera-nos, para que a gente venha ser usado pelo Senhor como uma flecha afiada que acerta o alvo. Que a gente possa ser usado como aquele que vai meter uma marreta na coluna do inferno instalado no Brasil, Deus. Nós queremos entrar em intercessão pela nossa nação. Nós queremos clamar por perdão, Deus. Me ajuda a orar, irmão. Me ajuda a orar, porque eu acho que Deus vai abalar alguma estrutura, que eu não sei qual é. Revela o seu coração para esse tempo, Deus. Revela o coração para os seus pastores, Deus. Revela as visões do Senhor para esse tempo, para a sua igreja. A minha oração por esses homens e mulheres aqui, jovens, idosos, meninos e meninas, é para que somente o Senhor venha a ser a fonte de toda a energia, de toda a força, de toda a direção. A minha oração é para que todos aqueles que estão com as mãos sujas, venham lavar suas mãos. Irmãos, nós temos pessoas aqui que estão em pecado. Confessa. Conserta a sua vida, porque você não sabe o dia de amanhã.
conserta a sua vida. Se você quiser vir orar aqui, ó, se humilhar diante de Deus, sinta-se livre. Mas eu acredito que tem aí laços arrumados, armados das trevas, e que Deus quer desfazer. Você não precisa me dizer o que é, mas eu quero que você conserte a sua vida, tá? Porque talvez o samaritano hoje aqui seja você. Conserta a sua vida. Mão suja, olhar sujo, mente suja, dinheiro sujo, relacionamento sujo. O que tem de sujeira na sua vida que tem que lavar? Se humilha diante de Deus antes que o diabo te humilhe. Conserta a sua vida. Quem quiser pode vir aqui orar, ó. Não tem que me falar nada, não tem que expor nada, mas conserta a sua vida. Não tenha vergonha de consertar a sua vida. Tenha vergonha de se manter na escuridão e nas trevas. Deus está trazendo uma palavra de esperança para quem precisa. Conserta a sua vida. Não deixa o diabo te manter nas trevas. Não deixa o diabo te manter, sabe, preso, emaranhado, amarrado, embaraçado nas coisas desse mundo. Quem estava embaraçado nas coisas desse mundo e não sabe nem como sair, vem orar aqui. Conserta a sua vida. Conserta a sua vida. Tem misericórdia de nós, Deus. Nós queremos que o Senhor remova todo laço de morte estabelecido contra o seu povo. Em nome de Jesus, a minha oração é para que todo pecado que precise ser abandonado venha a ser confessado. Em nome de Jesus. Se humilha diante de Deus. Pode. Se humilha diante de Deus. Quero que a igreja fique de olhos fechados. E como sua pastora, eu quero te pedir, meu filho, minha filha, ouve a voz do Espírito Santo e venha a esse altar nessa noite. Não deixa que o temor de ser julgado te impeça. Porque Deus está dizendo para você, se você quiser que eu te trate aqui hoje à noite, você vai sair daquela porta um novo homem, uma nova mulher. Eu quero que você não se dê o direito de olhar para o lado agora, porque não te compete a vida do teu irmão. Não te compete a vida do teu próximo, te compete a tua vida, como me compete a minha vida. Mas eu sinto pelo Espírito do Senhor que para livramento é preciso que haja confissão. De todos nós, de todos nós, de todos nós. Nós como igreja precisamos confessar ao Senhor nessa noite o fato de muitas vezes não recebermos com o coração que deveríamos receber as ordens que vêm do nosso cabeça. E de às vezes lidarmos com o evangelho da maneira como nós achamos que temos o direito. Eu tenho o direito, eu vou agir com o evangelho como eu quiser. Não faça isso. É para seu livramento, meu filho. É para o seu livramento, minha filha. Eu quero dizer a você que é pai e tem filhos, é para o livramento dos teus filhos. Vem para esse altar e deixa Deus agir. Pastora, mas as pessoas vão perguntar: que direito elas têm, irmãos? Que direito elas têm? Quem não tiver pecado aqui, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque nós, até eu me coloco nesse altar de Deus essa noite, pedindo ao Senhor: Senhor, restaura a minha vida. Porque eu tenho poços, sim. Tenho poços que precisam ser fechados e outros que precisam ser abertos. Eu tenho, Senhor, fontes que têm que ser santificadas. Eu tenho sede. Sim, eu tenho sede. E eu preciso focar a minha sede naquele que pode matar a minha sede. Eu preciso focar a minha fome naquele que pode matar a minha fome. Irmãos, eu como pastora dessa igreja tenho orado: Deus, fecha toda a rota de desvio da minha vida. Fecha toda a rota de desvio. Fecha a rota da incredulidade. Fecha a rota da ansiedade. Fecha a rota da indisciplina, do consumismo. Fecha, Senhor, toda a rota de temor, Senhor. Fecha toda a rota de preguiça. Quantas vezes o comodismo e a preguiça nos impedem de cumprir o chamado que Deus tem para nós. Queridos, se nessa noite você ouve a voz do Senhor, deixa quebrantar o teu coração. Você, igreja,
que tem ouvido a voz, diga sim, Senhor. Talvez você não esteja aqui porque você diga, não, pastora, mas eu não estou adulterando, eu não estou roubando de ninguém. Mas querido, se você tem tido controle sobre a sua própria vida, você precisa de libertação nessa noite. Se você é uma pessoa que faz só o que você quer, você precisa de libertação nessa noite. Se você é uma pessoa, querido, que não tem tido uma vida cheia do Espírito Santo, você precisa de cura nessa noite. Você precisa da água, você tem que te confessar, eu preciso beber de uma água pura, que possa redimir a minha vida. E eu quero dizer também, igreja, que além de o Senhor tocar nos samaritanos, importava Jesus vir aqui hoje à noite. Ele tinha que passar aqui hoje. Olha, se foi por uma pessoa, e eu sei que não foi, ele passaria aqui com essa palavra. Mas eu também quero perguntar aqui hoje, quem tem 5 pães e 2 peixinhos e pode nos dar para que a multidão seja alimentada? Talvez você diga, pastora, 5 pães e 2 peixes só alimenta um se tiver com fome. No máximo 2. Aquele menininho poderia dizer, jamais o que eu tenho é suficiente, então eu vou sentar e vou chamar um coleguinha e vamos comer juntos. Mas não, querido, ele disse, Senhor, o pouco, o quase nada que eu tenho, eu entrego nas tuas mãos. Igreja Batista Filadélfia de Taguatinga, você que entrou aqui hoje à noite, você está disposto a entregar teus 5 pães e 2 peixes e dizer, Senhor, eu não sei como posso fazer, eu não sei, é muito pouco que tenho para colocar diante do teu altar, mas Senhor, voluntariamente eu entrego meu espírito, minha alma e meu corpo. Eu entrego meus 5 pães e 2 peixinhos. Pouco dinheiro, pouco intelecto, pouca força, pouca habilidade, pouco tempo. Eu não sei o que é que você tem pouco, mas o Senhor está dizendo, é com esse pouco que eu quero movimentar, como foi dito nessa noite, movimentar o milagre. Xeremacalabassúria. Talvez, igreja, a gente tenha ouvido a missionária pregar hoje, tenha dito, mas é muito sujo a situação do país para uma igreja de Taguatinga poder se levantar. Quem somos nós diante de senadores, deputados, governo? Quem somos nós diante de uma sociedade? Mas sabe, a pergunta não é essa. A pergunta é, quem é o Senhor diante de nós? Quem é o Senhor diante de nós? O que é que esse monte diante de ti, Zorobabel? O que é essa montanha diante de ti, Zorobabel? Não por força nem por poder, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. Igreja, avança pelo Espírito do Senhor. Eu quero que com muita consciência, imunes de qualquer tipo de emoção, mas possuídos pelo Espírito Santo, o Deus da verdade, nós tenhamos uma atitude de rendição e de entrega nessa noite. Irmãos, todos vocês que vieram à frente, quero que vocês ouçam uma coisa. Deus está passando o fogo dele que purifica. O que você trouxe agora aqui, Deus vai queimar. Deus vai fazer isso virar pó. E isso não ter mais poder sobre a sua vida. Entrega isso para Deus. Entrega isso para Deus, lança agora no altar de Deus e fala, não me pertence mais, não me pertence mais, queima Jesus, faz isso voltar ao pó, mas que não tenha mais poder sobre mim. A palavra de Deus para você diz respeito à ação do ourives, purificando o ouro. O Espírito Santo nos visitou aqui com labareda de fogo, e aqueceu e aumentou o fogo no nosso caráter, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, na nossa fé. Ele aumentou o fogo, aumentou a chama do Espírito Santo purificador, e a impureza subiu.
veio à tona, te constrangeu, te moveu até aqui, pois agora o ourives, que é o próprio Deus, passa a peneira e tira essa impureza. E se precisar, Ele vai aumentar a chama de novo. E vai aumentar de novo, até que mais impureza venha à tona, venha à superfície, e Ele passe a peneira mais uma vez, até que finalmente Ele veja o quê? O próprio rosto se refletindo naquele ouro. Hoje, Jesus brilha mais do que antes na sua vida. Hoje você abriu mão, não foi de vida, foi de morte. Você não abriu mão daquilo só que era valioso talvez para você. Você abriu mão de laço, de caminho de morte. Você abriu mão de veneno. Você abriu mão de pecado, aquilo que te levaria para a morte. Você não perdeu nada, você se livrou do lixo. E que Deus agora vai ter condição de colocar o quê? Vida em abundância, graça em superabundância. Porque o que? A tranqueira, as tralhas, os lixos ficaram para fora, não te pertencem mais. Levanta um altar de adoração agora a Deus, que te purificou mais nessa noite, que me purificou mais nessa noite. A gente sai daqui hoje perdoado. Eu quero que você diga: eu recebo o seu perdão, Deus. Eu recebo mais essa chance. Eu recebo a sua palavra de perdão. Eu recebo a sua reconciliação. Nada pode me lançar fora do seu amor, porque o Senhor veio na beira do meu poço e me tirou de lá. Eu saio hoje daqui visitado e visitada pela presença do Senhor Jesus Cristo. Saio daqui hoje empoderado pelo Espírito Santo de Deus. Saio daqui marcado pela visitação do Cristo, do bom pastor, aquele que não me deixou perdido no meio do deserto. Saio daqui na fé, sabendo que não vou saber o que fazer, mas o Senhor no tempo certo há de direcionar. Recebe o revestimento que vem do Espírito, em nome de Jesus.